Olá pessoal, nesse Minuto CXO eu vou responder uma das perguntas deixadas por nossos assinantes. Então a pergunta era o seguinte: em posições onde a gente tem a luta da dama contra duas torres, ou dama e peão contra duas torres, ou par de bispos contra par de cavalos, ou bispo e cavalo, o que eu poderia fazer em termos de conceituação? O que me ajuda a conceituar essas posições? Então, uma coisa que ajuda muito é saber que fase a gente está. Então, por exemplo, na luta do bispo contra o cavalo, o par de bispos contra dois cavalos, ou o par de bispos contra bispo e cavalo, se a gente está, por exemplo, numa posição de meio jogo, tem que ver as outras peças que podem ajudar. Por exemplo, se a posição ela é aberta, a gente tem uma situação ali onde os bispos vão ter muita vantagem. Eu posso, através dessas linhas abertas, manobrar uma dama, manobrar uma torre, para poder ajudar um ataque, por exemplo, sobre o rei do adversário. Aproveitando as linhas abertas, eu posso fazer uma incursão ali pela ala da dama, junto com outras peças. Se é um final, por exemplo, eu tenho que ver se essa estrutura é uma estrutura favorável. Às vezes você tem muitos peões bloqueados, aí o cavalo que vai levar vantagem. Então tem que ver que fase que você está e como está a estrutura de peões. Então essa estrutura de peões ela vai definir exatamente ali a ação que você vai ter que fazer e se está com vantagem ou não. Na luta da dama contra duas torres, geralmente duas torres são superiores à dama. Desde que a partida esteja aberta para você conectar, que tenha colunas, por exemplo, para você conectar essas torres e que elas então tenham uma ação ali que podem fazer sobre o adversário. Quando tem dama e peão contra duas torres, aí já existe alguma possibilidade maior ali para a dama, porque agora se tem um peãozinho, dama e peão contra duas torres, não é só dama e peão contra duas torres, ou seja, a dama tem um elemento a mais ali para poder avançar esse peão, coroar esse peão. Então depende muito da posição que a gente está analisando. Mas em geral, duas torres são superiores, a dama, às vezes até dama e peão, e no geral, dois bispos são superiores a bispo e cavalo ou dois cavalos. Até nosso próximo encontro.